Olá a todos, símbolos sabianos, estamos no signo de Câncer e hoje é o grau 21 de Câncer. Para você que tem qualquer um dos seus planetas no grau 21 de Câncer ou linha de casa, esse vídeo é para você. A interpretação ela é feita de acordo com o planeta que você tem nesse grau ou a linha de casa. Eu vou deixar aqui nos cards, na playlist de símbolos sabianos, o vídeo sobre símbolos sabianos no sentido geral, né? Assim como também vou deixar aqui esse link na descrição sobre os símbolos sabianos no sentido geral, caso você tenha dificuldade em interpretar o planeta ou a linha de casa que você tem no grau 21 de Câncer. Então vamos lá, eu vou dar a minha interpretação da primeira passagem e a segunda, como sempre, eu leio na íntegra. Uma lua decrescente no meio das nuvens ilumina fracamente sobre o mar um navio desmastreado e na areia da praia um carro vazio que começa a se afundar. Então aqui fala, né, tem uma questão de pontuação aí, pode ser uma lua decrescente no meio das nuvens ilumina fracamente sobre o mar um navio desmastreado e na areia da praia um carro vazio que começa a se afundar. Como tem uma questão de pontuação aqui, pode estar se referindo a três situações, a descrição de três situações, que eu prefiro interpretar dessa forma. Então aqui fala de uma lua decrescente, ou seja, ela está no quarto minguante, ela não é minguante, ela está no quarto minguante. E então ela ilumina fracamente, porque ela não está na sua posição cheia, né? Ela está indo para minguante, então ela ilumina fracamente e além do mais, ela está no meio de nuvens, ou seja, as nuvens passam por ela. Então, essa iluminação, além de ser de uma lua decrescente, ela também é uma iluminação que ela é inconstante, no sentido de que as nuvens, a iluminação é constante, mas as nuvens que passam por ela fazem com que chegue ali no mar e na praia também, um brilho inconstante, quer dizer, a lua brilha, mas as nuvens passam, então dá essa inconstância nesse brilho que já é fraco por conta da lua ser uma lua decrescente. E talvez por isso que tenha colocado aqui as nuvens, mostrando que essa luminosidade ela não chega de uma forma contínua na praia e no mar, né? E sobre o mar, um navio desmastreado, ou seja, o navio perdeu o seu mastro, perdeu o seu leme, o seu governo, ele está desgovernado, ele não tem ninguém que o esteja dirigindo, né? Ele é um navio desgovernado. E na areia da praia, um carro vazio que começa a se afundar, ou seja, também não tem ninguém para impedir que o carro afunde, porque o carro está vazio, não tem ninguém que esteja dirigindo. Então esse carro ele está afundando na areia da praia. E ele, assim como o navio, ele está sem mastro, ou seja, sem governo, né? Então aqui são símbolos assim muito claros, né? Está falando de alguém que pode estar em várias situações, né? Uma está sobre o mar e outra sobre a areia, ou seja, são as diversas situações da vida onde não há um governo, ou não há uma liderança, ou não há um pulso forte, ou uma direção. Então, seja lá onde você tenha o seu grau 21 de Câncer, ou numa linha de casa, ou relacionado a um planeta, esse planeta ou essa linha de casa está falando de situações, e não apenas uma, mas situações da sua vida em que você pode ter dificuldade em conduzir, em que você sente que não há uma condução satisfatória, seja porque você tem dificuldade de conduzir ou porque você sente que as coisas não se organizam no sentido de conduzir, você se sente meio perdido, meio desgovernado, meio desmastreado, como está o navio. E aqui fala de um carro que ele vai afundando, além dele estar vazio, dele não ter uma direção, ele também não tem ninguém que o impeça de afundar ou que o tire dali, né? Então o carro começa a afundar, ou seja, há um movimento, está em movimento, ele está afundando, né? Aqui está dizendo, começa, né? Esse começa, dá início a alguma coisa, começa a se afundar.
na beira da praia, certo? E o navio está sem mastro, né? O navio no mar sem mastro. E à noite, porque tem lua, e essa lua ilumina fracamente, então é uma tendência a uma escuridão, é uma tendência a uma não existência ou a uma situação de uma dificuldade, né? Tanto pelo carro vazio que afunda, como pelo navio sem rumo, já não tem luminosidade, é como estar perdido no meio da noite, é como estar sem rumo. E por que várias situações da vida? Porque aqui fala de um navio, fala de um carro, aqui fala de algo que depende de um governo, algo que dependa de que alguém guie. Então são situações na vida que depende de que você guie, de que haja uma guiança, de que haja uma ação, para que não simplesmente fique abandonado, mas para que não afunde mesmo. Porque uma coisa é quando não há quem guie e fica lá parado. Outra coisa é quando não há quem guie e ainda se destrói, se perde. Porque o carro começa a afundar. O carro, quando ele afunda, ele se perde. Um carro que afunda na areia, ele se perde. Que há essa possibilidade aqui, né? Porque o carro começa a afundar. Então há um movimento de uma destruição. Então veja, qual é a situação da vida em que você sente que além de você estar sem rumo, você ainda sente que você pode sucumbir, em que você sente que uma destruição é iminente por conta de uma falta de cuidado, falta de governo ou falta de ajuda, de apoio. Né? A lua decrescente está mostrando aqui, junto com as nuvens, que há uma tendência a uma escuridão, a não conseguir enxergar. Qual a situação da vida em que você não está conseguindo colocar luz sobre aquela situação para que você enxergue o que está acontecendo? Digamos que é algo como uma confusão ou uma dificuldade em ver. Por exemplo, se você tiver esse símbolo sabiano do grau 21 de câncer, numa casa 7, por exemplo, que é a casa de parceria, que é a casa de relacionamento, aonde que essa parceria tá faltando uma guiança, né? Alguém, qual dos dois, né? Em que situação o relacionamento está se afundando, em que não há uma claridade, em que necessita ter uma visão mais clara, né? Uma visão de lua cheia e não de lua crescente. Por onde que as nuvens estão ali turvando essa claridade para que você possa ver o que precisa ser modificado. Então, os símbolos sabianos, eles precisam ser interpretados dessa forma. Você vai usar desse símbolo, usar dessa interpretação dentro daquela situação em que você tem o seu grau 21 de câncer. Tá bom? E no sentido geral, alguém que trabalha com navio, alguém que trabalha consertando navios, consertando embarcações, porque tem também o vídeo dos símbolos sabianos no sentido geral, caso você não consiga fazer esse link desse símbolo com o planeta ou a casa do grau 21 de câncer, tá? Então tá aqui na descrição, tem o link desse vídeo no sentido geral. Pode representar alguém que trabalhe com carros, que conserte carros, alguém que trabalhe à noite, que precisa trabalhar à noite, que tem pouca claridade, né? Locais que tem pouca claridade. Alguém que trabalha embarcado, né? Que sente que a situação ali, vamos supor, esse símbolo sabiano tá numa casa 6 de uma pessoa que trabalha embarcado, né? Trabalha no mar. Então, pode estar relacionado, então, a essas dificuldades que o símbolo mostra. Ou então alguém que dirige à noite, né, que precisa tomar mais cuidado a respeito de... É claro que o símbolo sabiano não tem um sentido preventivo, né? Mas alguém que tem certo receio, muitas vezes, de direção noturna, ou que trabalha à noite, ou que conserta carro, ou que de alguma forma tem alguma questão com guiar carro, ou guiar embarcações. Então, você vai, através da sua intuição, tentar fazer um link a respeito desse símbolo sabiano com a sua vida, tá bom? E isso tem a ver, claro, com o planeta ou com a casa, o significado da casa em que você tem o grau 21 de câncer, se tiver, né? Não é todo mundo que tem planeta ou linha de casa no grau 21 de câncer.
E agora eu vou ler a segunda passagem que eu não interpreto, que diz simplesmente assim: um carro vazio. Ou seja, algo que está vazio. Aqui já não fala se está sem ser guiado ou não, é simplesmente um carro vazio. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo símbolo sabiano do signo de Câncer.